Olá, irmãos, olá, irmãs, amigos e amigas, um bom dia na paz do Senhor. Todos são muito bem-vindos para mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Renovação. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês os próximos 50, 60 minutos na ministração de mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na ADR, Assembleia de Deus Renovação, cujo pastor-presidente é o pastor Paulo Silas Reis. E agora eu lhe peço, você que está nos assistindo, que compartilhe esta aula pelo Facebook, pelo YouTube e deixe ali o seu like para que possamos impulsionar a nossa página e para que você possa abençoar a vida de outras pessoas que poderão assistir a essa aula. Você que é aluno, você que não é aluno da Escola Bíblica Dominical, eu quero apresentar que neste trimestre nós estamos estudando, iniciamos no domingo passado, o livro do Atos dos Apóstolos. Estamos aqui com a lição da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no modelo da PEC, Programa de Ensino Cristão Continuado, e esse trimestre estaremos estudando Atos dos Apóstolos até os confins da terra. Como eu falei, no domingo passado tivemos uma aula brilhante sobre o capítulo 1, cujo título era Aguardando a Promessa. E nós daremos sequência aos estudos desse livro, e hoje estaremos estudando o capítulo 2, que é o advento do batismo com o Espírito Santo. E soprou sobre aquela casa um vento veemente, e o Espírito Santo encheu a casa, né? Todos nós, leitores da Bíblia, conhecemos essa passagem. É um credo, é uma promessa que o Senhor nos deixou, que Ele subiria ao Pai, mas deixaria para nós o Consolador. E esse Consolador, a promessa foi cumprida ali em Atos, no capítulo 2. Eu quero falar aqui do texto áureo que está no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 5, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. É uma lição maravilhosa, uma lição fantástica para as nossas vidas, e eu tenho certeza que essa lição e essa aula falará profundamente ao seu coração. A lição traz alguns objetivos, e esses objetivos com certeza será explorado pelo professor que irá ministrar a aula neste período. E eu quero desde já convidar o nosso professor que irá fazer essa ministração. Até brinquei com ele falou assim, eu falei, para falar do Espírito Santo, para falar de fogo, falar de dínamos e de força, ninguém melhor do que você, pastor Nelson Aprígio, o nosso mentor, o nosso pastor da mentoria cristã, e eu tenho certeza que o Senhor colocou em seu coração uma palavra e uma ministração de uma aula poderosíssima. Então eu quero desde já convidar o pastor Nelson Aprígio que adentre a sala e nos transmitam da parte de Deus esta aula, que eu tenho certeza que fará mudanças e fará maravilhas na vida de todos nós. Pastor Nelson, que Deus abençoe a sua aula. A classe é do Senhor. Uma boa aula a todos, no nome de Jesus. Uau! EBD Barueri! Fantástico! Bom, hoje estou aqui com uma missão fenomenal, é verdade. E a missão qual é? Bom, primeiro obrigado, pastor João Marcos e equipe EBD, pela oportunidade de falar sobre um tema que é nada mais, nada menos que extraordinário. Sim, porque eu vou falar sobre o batismo no Espírito Santo. Bom, é lógico que é um assunto que me domina, que me impressiona, porque eu gosto disso. Essa minha forma discreta, silenciosa de ser, tem tudo a ver com o batismo no Espírito Santo. Eu sou um cara queimado no fogo, sabe? Quando encontrei com Deus foi uau, foi aquela coisa sensacional. Vamos para a aula? Vamos falar um pouquinho sobre
para essa geração que está chegando e para a geração que já está com a gente, eu acho que tem muitas perguntas e espero respondê-las de acordo. E tem muitos questionamentos e eu quero trazer um pouco algumas experiências, mas indo direto na palavra. Estamos com essa revista de Escola Dominical aqui, Atos dos Apóstolos. E o comentarista, que é o Paulo Rodrigues, ou Pádua Rodrigues, ele traz algumas reflexões. Primeiro ele vai falar na nossa aula o que é o batismo, o que não é e como receber. De uma forma muito prática, o que é, o que não é e como receber. Bom, eu sei que se for para falar da revista, lendo a revista você entende. Meu papel aqui é facilitar o assunto. Então, que a graça de Deus me permita ser canal de informação e esclarecimento para você. Primeira coisa, vamos lá. Historicamente, o batismo no Espírito Santo teve evidências pós o Pentecoste. Sim, pós a descida no cenáculo onde os 120 homens estavam reunidos. Após aquela data, nós vamos ver que os montanistas, nós temos aí mais ou menos 160 depois de Cristo, tiveram reuniões por seguidores de Montano, 160 anos depois de Cristo. Esses seguidores, eles vão ter reuniões onde são cheios e são visitados e falam em línguas. Também o bispo de Lyon, que é França, né? Ou Lyon, ele vai dizer que nos seus tempos, quase 200 anos depois de Cristo, ele vai dizer que nos seus tempos havia reuniões em línguas estranhas, 200 anos. Então isso não é uma coisa só para o dia do Pentecoste. Há uma linha, e eu não quero gastar muito nisso, há uma linha, a linha mais tradicional. Se você falar com um tradicional, um presbiteriano, batista, e eles têm a interpretação deles e nós a respeitamos, e vai dizer que aquilo foi um momento único da história, que aquilo foi só para poder iniciar a ignição da igreja primitiva. Vão dizer que foi um momento único e que hoje não é mais da mesma forma, que o batismo do Espírito Santo não é mais seguido de línguas estranhas e que aquelas línguas, na verdade, eram pessoas falando idiomas diferentes e foi um momento só único. Respeitamos a tradição que crê nisso, mas nós somos pentecostais. Desculpa, a gente foi feito no fogo, e não é no fogo do micro-ondas, que é no fogo mesmo incandescente do Espírito Santo. A gente veio das labaredas da graça pentecostal de Deus. A gente respeita, mas a gente acredita que é mais que isso. Ainda há evidência dessas reuniões feitas pelos grupos na Era das Trevas, 1200 anos depois de Cristo. Haviam reuniões escondidas de seguidores lá na época onde a igreja romana perseguia os cristãos. Eles tinham reuniões e eles falavam em outras línguas. E na Alemanha tivemos um grupo chamado Albanista, os Anabatista, desculpa, que é albanista, Anabatista, e assim os huguenotes também, e todos eles tinham reuniões sobrenaturais. É importante lembrar para você que na época da Era das Trevas, se você fosse contra qualquer coisa do Império Romano naquela época, você fosse contra o clero, você era morto, por isso chamado Era das Trevas. Na Reforma Protestante, Lutero vai contra o domínio das trevas, a venda das indulgências, mas ele já era um camarada que ele já fazendo a Reforma Protestante, ou seja, protesta contra o que está acontecendo, por isso Reforma Protestante, por isso nós somos protestantes, pentecostais. Nós não só protestamos de não concordar com aquilo que acontecia, mas nós somos batizados ou cremos na doutrina, cremos no batismo no Espírito Santo. Isso é importante. Olha cá, você que é Assembleia de Deus Renovação ou de qualquer outra Assembleia de Deus com raiz pentecostal.
Se de repente você estiver sentado, o irmão começar a falar que você não entender nada, fica tranquilo, você está em casa. É para não entender mesmo, tá? Se ele começa a falar num idioma meio estranho, fique em paz, não saia correndo, não vai ter problema. Ele está sendo cheio ou batizado com o Espírito Santo. E não é um ato exibicionista. Não é para você chegar na televisão, olha, agora eu vou falar em línguas estranhas. Não, agora eu vou falar cheio do Espírito Santo, vou profetizar. Não, isso também eu vou explicar. Não é material, não é acessório. O batismo do Espírito Santo não é um acessório, não é um complemento extra para dar demonstrações de show. Não, pelo contrário. A gente vai entender que isso é uma dinamite. Lutero também, ele registra momentos em que na Reforma Protestante se falava em línguas, né? Há próprio registro dele mesmo, falando em línguas. Bom, isso é mais ou menos o que os historiadores falam. O historiador Jack Deere, né? Ele vai falar no seu seminário teológico de Dallas. A trajetória vai ter outros exemplos aí de avivamento. John Wesley, no ano de 1701 a 191, ele vai falar, em 1900, ele vai falar de John Wesley ou Moody, eles todos eram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas. Bom, vamos lá. O que a gente está trazendo aqui para você nessa aula dinâmica? Poxa, não é uma sorveteria. E eu posso encher você de assunto, mas eu acho que você vai querer entender algumas coisas mais diretas. Eu coloquei aqui, e a gente vai estar apresentando o que é, 3 coisas que explicam o que é o batismo do Espírito Santo. Primeiro, ele é uma promessa do Pai. Jesus havia sido ressuscitado e durante 40 dias Jesus olha para mim, ele vai falar com as pessoas. Ele aparece falando do reino. Em dado momento, no livro de Atos, capítulo 1, verso 5, e eu pego aqui a Bíblia, olha aqui, passagem, câmera lenta, a Bíblia super discreta da Dona Rose, douradíssima, presente meu para ela, mas é eu que estou usando. Jesus vai falar em Atos, capítulo 1, verso 5. Olha só, olha que coisa interessante. Porque, na verdade, João batizou com água. Batismo é o batismo que você é sepultado. Batismo onde você é sepultado nas águas. Mas vós sereis, ele diz, vocês serão batizados no Espírito Santo. E não é muito logo depois desses dias. Então Jesus fala, ei, fica aí, não vai embora, espera 120, os camaradas tudo assim, ansioso, o que vai acontecer? É agora que Jesus vai acabar com a dominância de César. E eles perguntam, Senhor, quando é que vai ser estabelecido o seu reino? Quando é que tu vai restaurar o templo e o reino de Israel? Quando é que a gente vai voltar a mandar? Jesus fala, não se preocupa, vocês não têm que saber dos tempos. Vocês não têm que se preocupar com isso. Não pertence a vocês saber os tempos, as estações que o Pai falou. Em outra palavra, em inglês a gente diria assim, it's not your business. Não é da tua conta, ou não pode, você não tem que saber disso. Mas Jesus muito delicado diz, olha, não compete vocês saberem isso. Vocês têm que se preocupar o seguinte, vocês vão receber o Espírito Santo, verso 8, olha que Jesus fala, que vai vir sobre vocês, negócio, power. Irmão, pensa num negócio. Você já viu um camarada batizado com o Espírito Santo? Vou te explicar. É outra história. E serei testemunha com esse batismo, com essa virtude que vocês vão receber, vocês vão sair da vida acanhada. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vão receber uma virtude
tão transformadora. E aí, de novo, isso é aula, não é pregação, mas também não é para você dormir. Sabe aquela fase da vida que você fala, mas não sei, não estou muito animado, não sei se eu consigo. O batismo do Espírito Santo pega a gente que está mais ou menos, e quando ele vem, ele faz uma metamorfose. Gente batizada com o Espírito Santo, opa, tremeu aí, né? Gente batizada com o Espírito Santo, quando é batizado, ela não só fala em línguas, não é só cheia de alegria, mas há uma explosão, que a gente vai chamar de dínamos, ou dunamis, ou dinamite, eu vou explicar daqui a pouco, que é transformacional. Então, primeira orientação, busquem o batismo no Espírito Santo. Se você é jovem, busca porque você é jovem e vai ajudar você a crescer. Se você é jovem, busque o batismo no Espírito Santo porque vai te dar maturidade, vai te dar conhecimento, vai proteger você, vai guardar você, vai te dar direcionamento. Se você está me ouvindo e você mora em outro país e você tem alguma dificuldade, busque o batismo do Espírito Santo para que ele esteja blindando você, protegendo você, cuidando de você. Se você já está na fase da maturidade e você ainda está na igreja e nunca foi batizado com o Espírito Santo, nunca pôde falar em línguas estranhas, mas você é cheio da graça de Deus, mas gostaria, busca para quê? Para você ter acesso a coisas, a experiências extraordinárias. Sim, o batismo no Espírito Santo é importante porque ele dá acesso à experiência extraordinárias. Sai do natural para o sobrenatural. É fantástico. Sim, não tem nada a ver com o fantástico da TV. É fantástico porque é uma visitação. O batismo no Espírito Santo é uma visitação sem hora marcada e que faz toda a diferença. Fica aí. Batismo no Espírito Santo é uma visitação sem hora marcada, mas que faz toda a diferença. Sabe aquela visita que chega na tua casa e você fala, nossa, eu tô até sem ar? Pensa em alguém, pensa em uma pessoa que se chegasse na tua casa hoje, você ia falar assim, meu Deus, você sabe quem foi lá em casa? Foi tal fulano. Eu não sei nem o que fazer para recebê-lo. Assim é o Espírito Santo. Quando ele entra na nossa casa, quando você é batizado com o Espírito Santo, é uma experiência tão normal que tem gente que fica quase fora de si. Não pode ser um arrepiozinho. Eu já vi gente dizendo assim, eu acho que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não sei. Se você não sabe, não foi. Meu ponto, meu entendimento. It's my position, my comments, meu comentário. Se você não sabe, é porque você não foi. Não dá para você falar assim, você ama fulano? Eu não sei. Se você não sabe, é porque não ama. Porque quando se ama, ama. Se você comeu um produto e não gostou, se você falar assim, você gostou daquele chocolate? Não sei. Então por que não gostou? Porque gostar, amar, são sentimentos fortes. E o batismo no Espírito Santo é uma experiência única. Única. Eu nunca saltei de paraquedas. Nunca saltei. Mas eu estou quase dizendo para você que o batismo no Espírito Santo é uma experiência como saltar de paraquedas. Você está caindo daqui a pouco, lá de cima, está caindo adrenalina 1000, puxa o cordãozinho, quando você aterriza no chão, as pernas ficam bamba, você fica num sentimento totalmente diferenciado. O batismo no Espírito Santo vai trazer esse sentimento de uma experiência que é única. Você não é batizado todo dia, mas você tem que manter essa conexão com ele. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? Como disse aqui, e virá sobre vós esse Espírito Santo, essa virtude, para que você seja testemunha em Jerusalém, ou seja, localmente, e depois para que vocês estejam na região da Judéia, regionalmente,
Depois vocês vão para Samaria, terra onde vocês não têm bons relacionamentos. Olha, ele já fala de Samaria. Samaria não era um lugar legal. Era um lugar, os samaritanos não eram, com os judeus não era uma boa coisa. Mas o batismo do Espírito Santo vai prover algumas conexões. Que você faça transformação local, regional, em áreas que você não tem relacionamentos. Olha que o batismo do Espírito Santo vai fazer. E também até os confins da terra, ou seja, a experiência do batismo no Espírito Santo poderá levar você a uma capacitação tão especial para ir além de outras áreas, para ir além do mar, outros países, outras pessoas. E ele diz até os confins da terra. O céu é o limite. Eles precisavam disso. É preciso entender que estamos falando do começo de um grupo de pequenas pessoas, 120 homens mais ou menos reunidos, sem a presença física de Jesus. Quando ele termina de fazer isso, ele sobe aos céus. Ele sobe, ele ascende e as nuvens o levam. E Pedro está falando, Pedro está conversando, escolhendo alguém nesse meio tempo que vai depois resolver, que vai ficar no lugar de Judas, que é Matias, escolhe Matias. E quando cumpre esse processo e passa o dia do Pentecoste, quando termina, né, o Pentecoste, o dia, a Bíblia está dizendo no capítulo 2, eu vou olhar aqui para você, capítulo 2, verso 2, vai dizer assim: e de repente vem do céu algumas características. Por que o batismo no Espírito Santo não é uma coisa imperceptível? Porque vem do céu um som. Um som. Toda vez que houver a manifestação do Espírito Santo de alguém sendo batizado, não é imperceptível. Ele diz que veio como um som, um vento veemente e impetuoso. O som era estrondoso e o vento era... O que é vento impetuoso? É como se eu estivesse aqui falando e entrasse pela janela aqui da minha sala, um vento que derrubasse tudo. Ele é impetuoso, ele é avassalador. E a Bíblia vai dizer que vem do céu um som como um vento impetuoso e enche a casa em que estavam assentados. E eles vêm como línguas repartidas, como se fosse de fogo, né? Labaredas, eles veem línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Olha que coisa interessante, né? E eles começam a falar em outras línguas. Eles veem como se fosse labaredas, né? E eles começam a falar em outras línguas. E tinha pessoas de várias nações ali, ou de várias regiões. E começam a falar de acordo com o que o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer, que começam a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E estavam em Jerusalém judeus, varões religiosos, e as nações que estavam, e todas as nações, assim, era um encontro que eu vou dizer para vocês, global, dentro da proporção do que é global naquela época lá, tá, gente? Vamos entender, eu estou falando global, mas é um global, entenda o que eu estou dizendo, dentro do que se pode chamar global ali. E estavam todos ali, e as pessoas falam assim: olha, como é que pode? Não são galileus? Esses homens que estão falando, a gente está ouvindo cada um falando na língua que nascemos. As pessoas que não eram da Galileia, ou não eram galileus, não eram daquela região, e que falavam outro idioma, eles estavam ouvindo como se estivessem falando no mesmo idioma. É como se eu tivesse todos os brasileiros reunidos, vamos fazer assim para ficar melhor. É como se todos os brasileiros estivessem no Arena Barueri, e a gente tivesse americano, indiano, alemão, e vamos falar o pessoal da América Latina, colombiano, porto-riquenho, japonês, e todos entendendo no idioma deles. Eu falando em português, o japonês entendendo em japonês, o alemão entendendo em alemão,
o holandês entendendo em holandês, o espanhol, mas eu estou falando em português. O Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa que, aí tem que entender, aí é espiritual. Sempre foi, né? Não é uma tradução verborrágica ou linguística. Não é alguém traduzindo o que eu faço, por exemplo, eu sou intérprete. Se alguém falar para mim assim, Aprígio, eu quero que você seja meu intérprete. Tudo que ele falar, eu vou repetir na mesma proporção. O intérprete é de uma língua para outra, mas eu entendo o que ele fala e ele entende o que eu falo. Então eu conheço o inglês e quando eu falo com ele, ele me entende, eu conheço o idioma dele. Nesse caso não tinha essa interpretação, não era isso. Era eu falando em português e o americano ouvindo em inglês. A tradução era feita pelo Espírito Santo. Então, não é uma coisa natural como os nossos amigos tradicionais querem colocar. Ah, não, é que você está falando no idioma. Não, a Bíblia diz, e é bem importante entender isso. E pasmavam-se dizendo, não são galileus todos esses homens? Como, pois, cada um na nossa própria língua, como ouvimos cada um, partos, entendendo, medos, elamitas, o que habitam na Mesopotâmia, os Judeia, Capadócia, ou seja, todo o mundo judeu, cretense, árabes, falavam de Creta, os árabes, os gregos, cada um está ouvindo falar na sua própria língua das grandezas de Deus. Gente, é louco demais. Não dá. Está entendendo isso? Você já pensou? Você já leu esse texto? Dezenas de pessoas, dezenas de idiomas reunidos, sem intérprete, ouvindo as mesmas pessoas, cada um no seu próprio idioma. É a mesma coisa que eu estou com o americano aqui, e você está falando em português, e você está falando em chinês, ou em chinês, ou em mandarim, né? Porque não é chinês, é mandarim. E eu em português estou ouvindo em português, ele está ouvindo em inglês, e o outro está ouvindo em espanhol. O Espírito Santo naquele momento foi o facilitador. Anota aí, o batismo no Espírito Santo é o facilitador. Gente, é coisa de doido. Sim, eu tenho que explicar, porque se eu não der essa esfera grandiosa, vai ficar assim, é o batismo no Espírito Santo, eu acho que é um negócio legal, né? Assim, a gente tá lá, fala, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 e tá batizado. Não! Houve modismos no Brasil. Na década de 90, houve modismos no Brasil, das pessoas que colocavam a mão na cabeça do outro e falavam, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Fala aleluia, 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 aleluia. E aí o cara saía falando aleluia, 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 foi batizado. Não é isso. Diga glória, 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 glória. Não é isso. Não é. Não é ficar fazendo frases repetidas em alta velocidade. Isso não é batismo no Espírito Santo. Isso pode causar algum movimento emocional. Tem gente que é levada pela emoção. Não, batismo no Espírito Santo é um resultado de oração. É oração. É oração. Olha aqui. Olha aqui que a Bíblia vai dizer. Primeiro promessa do Pai. Segundo, ele é em Atos 2:4. A Bíblia vai dizer que ele é um revestimento e todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo conforme lhe falava. Ou seja, há aqui uma facilitação de Deus, há um direcionamento aqui, é promessa, é um revestimento. Todos ficaram cheios. Isso mesmo, mas em Atos 1:8 vai recebereis poder. Dínamos, power, graça. Aquilo foi um empoderamento de Deus, Deus tomando conta da situação. Então, é revestimento de poder? Pensa comigo, quando Pedro e João estão indo para o templo orar. E aí eu gosto demais, tá lá em Atos 3. Isso aqui, essa Bíblia chique aqui, ó. Extremamente discreta. Atos 3, capítulo 3,
Verso 6, a Bíblia vai dizer, e a gente sabe, lá no verso 3, que Pedro e João, eles iam para entrar no templo. A gente conhece que tinha um coxo que estava ali há muitos anos, ele nasceu coxo desde o ventre. É um cara que nasceu combalido. Mas Pedro e João, cheio, batizado do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da graça de Deus, passa por aquele paralítico que pede para ele uma moeda, aquele coxo. E aí a resposta dele não podia ser menor do que essa. Ele fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, poder para andar. Entendeu? É isso que você tem que buscar. Você é jovem? Em vez de buscar mais like no Instagram ou no Facebook, em vez de gostar dos joinha, em vez de buscar ser a pessoa querida por todo mundo, busque esse revestimento, camarada. Busca. Vai acelerar o teu processo de crescimento. Eu anotei algumas coisas aqui, ó. O tempo está voando aqui, mas eu vou chegar lá. Olha só, eu anotei algumas coisas. O batismo no Espírito Santo é o dínamo. Ele vem da palavra, a palavra dunamis. Ela é uma palavra que dentro dela tem 3 variações. Ela é dínamo, dinâmico e dinamite. O termo grego dunamis vai dizer o seguinte, ou dunamis, é dínamo. É quando você é algo que te torna um gerador de força e energia. Olha que coisa interessante. Em João 7,38 vai dizer, Deus não nos unge para que retenhamos a bênção para nós, mas para que repartamos do Espírito Santo que dá em nós. Em João 7,38 ele vai dizer, o Senhor não enche a gente do seu Espírito para você ficar com ele só, é para você repartir, é para você passar, ou seja, você é um gerador, você se torna gerador de força. O Espírito Santo vem sobre você como um dínamo. Dínamo, normalmente os motores têm isso. Ele é o starter, ele é o iniciador. Ele vai gerar, ele é um motor que vai gerar velocidade. Ele gera energia. O dínamo, ele provoca a energia. Ele gera força e energia. Ou seja, uma pessoa que tem um dínamo, não é? É uma pessoa dinâmica, se torna uma dinamite. O dínamo, ele vai fazer com que você seja um gerador de força. O batismo no Espírito Santo, ele é um dínamo para você. Ele te torna uma pessoa cheia de energia, cheia de força, cheia de graça. É importante, mas e se eu não for batizado com o Espírito Santo? Busque isso. Isso é importante, isso tem que ser buscado. Eu sou de uma geração que não, era inaceitável não buscar o batismo do Espírito Santo. Hoje a gente mudou tanto isso, né? Perdemos bastante disso. Mas olha, deixa eu contar um pouquinho, rapidinho, deixa eu contar rapidinho da minha conversão. Eu me converti em 1983, gente. Sei lá, isso faz tempo, eu já me perdi no tempo e no espaço. Eu sei, já faz aí uns 30 anos já se passaram, né? 33 anos, muito bem. Eu me converti em 1983. São mais ou menos 17 anos até o ano 2000 e 20 são 37 anos. Meu Deus, agora me preocupei, hein? Bom, vamos lá. Quando eu vou para a igreja no dia 25 de julho de 1983, eu lembro até hoje que eu estava ouvindo uma pregação, só para explicar essa questão do batismo do Espírito Santo. Eu tinha terminado o colégio, aliás, eu estava fazendo o último ano do colégio de publicidade. Eu fui lá porque eu queria tirar meu irmão da igreja, aquela coisa toda. E eu estou assistindo um culto, uma palavra, que um cara fala assim, olha, Deus vai fazer como fez com Paulo. Eu falei, com Paulo? Deus vai fazer da sua vida o que ele fez com Paulo. O porteiro da igreja falou, cara, eu nem sabia que tinha Paulo, né? Eu era ignorante de pai e mãe na Bíblia. Aí eu falei assim, Paulo deve ser o dono daquele carro que tinha lá. Tinha um carro meio bonito. Não é. Paulo, eu pensei que Paulo era o dono da igreja lá. No meio da pregação, fazendo disso um resumo curto, 1983, 25 de julho, hein?
Não, 17 de julho. 17 de julho. 2h da tarde, estou em Carapicuíba ouvindo num congresso de jovens semeando a boa semente, o campo é mudo, pastor Paulo César Filho está pregando e está trazendo uma palavra dinâmica sobre chamada de Deus. E daqui a pouco, eu que não era crente, estou ouvindo ali e tal, um monte de jovem, e eu comecei a falar com Deus do meu jeito sobre a minha vida, estou só ouvindo. Não, daqui a pouco tem um camarada do lado, que está aqui do meu lado, e fica... E começa a falar no negócio. O outro começa a dar uns glória a Deus e uns pulos, e o banco vai para lá, vai para cá, um glória a Deus, um aleluia. Trovejou, caiu um temporal, apagaram-se as luzes, coisa de cinema. E olha que eu fiquei impressionado. Começou a ter um choro, um derramar, e eu olhei e falei assim: Deus dos crentes, eu quero sentir o que essa turma está sentindo, eu quero essa paz que eles estão sentindo, eu quero essa alegria. Eu comecei a olhar para a orquestra, comecei a olhar para os jovens, comecei a chorar, e aí foi batizado do Espírito Santo. Você vai dizer o que aconteceu? A minha boca perdeu o controle, comecei a falar um idioma que até hoje eu não sei o que foi, comecei a pular que nem um doido, e pego o cara, seguro o cara, imagine, né? Parecia um sapo pulando assim, aquela coisa, e segura o homem, e aí alguém falou, deve ser demônio, porque o cara nem crente é. Na verdade, eu já tinha me entregue, porque durante o processo da pregação, eu me arrependi, e na oração, que estava todo mundo sentado, naquela gritaria boa, eu falei, Deus, eu me entrego, né? Eu me entrego. E falei, a minha vida é tua. Queridos, eu tinha 18 anos, 19 anos. Olha que coisa fantástica. O Espírito Santo desce sobre mim. Eu começo a falar em um italiano misturado com inglês, misturado com alguma coisa que eu não entendo. E imediatamente uma irmã, lembra até hoje, Maria Estefânia, lá na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, 1983, me arrepia, esse negócio arrepia, bom, me alegra lembrar disso. Ela levanta e começa a falar numa voz alta, a igreja silencia e fala, esse é meu poder, é mais de um chamado, e diz, esse moço é o meu chamado, é um dos meus chamados, para levar a palavra. Eu não estava entendendo nada, eu começo a falar em línguas, começo a dizer coisas que eu não entendo, e quando o pastor me levam para frente, põe a mão, eu mais do que fico falando em um idioma, eu fui para casa sem falar português. A minha mãe ficou preocupada. À noite eu estava mais calmo, eu fui para a igreja e falei assim, como é que eu faço para me tornar dessa igreja? Entenda que não teve nenhum processo de apelo. Antes de pregar, eu já estava lá na frente. Meses depois, eu e mais alguns amigos meus havíamos ganhado mais de 16 almas para Jesus em 4 meses. Batizamos 16 pessoas. No outro ano eu era líder dos jovens, mais de 40 pessoas. No outro ano eu era presidente. A nossa vida espiritual tomou uma dinâmica fora do comum. Eu conheci a esposa dos meus sonhos ali, a minha vida tomou, o batismo do Espírito Santo direcionou a minha vida, nunca mais eu fui o mesmo. Aleluia. Tem que falar, eu não posso falar de batismo do Espírito Santo e dizer, irmão, é um negócio legal, né? Deixa a gente mais assim, animado, dá até um soninho. Não! Aleluia! Esse negócio é quente, irmão. Se você for batizado com o Espírito Santo, segura o cara, segura você. As pessoas que se achavam menos preparadas, mais tranquilas ou menos capacitadas, visitadas pelo Espírito Santo, se tornaram poderosos. Olha o paralítico, o coxo começa a levantar. Há uma dinâmica, uma geração de energia, há algo que muda a vida. Você expulsa demônio, você ora pelos enfermos, você dorme falando com Deus, você vai para frente. Eu não acredito na história do batismo do Espírito Santo como apenas uma experiência que passou para a igreja primitiva. Ela é para os dias de hoje. Desculpe, não dá para não crer nisso. Ela muda a história, ela torna a gente dinâmica. Ela dá o dinamismo, ela faz você
testemunhar de Jesus. Quero ler aqui Romanos 1,16. Vai fazer você você vai testemunhar com poder e com uma graça fora do comum. Olha só, a Bíblia vai dizer assim, quando Paulo chega em Roma e fica prisioneiro, ele vai ter uma experiência onde ele foi liberado, protegido, e ele vai dizer, logo que chegamos em Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo permitiu morar sobre si à parte com o soldado que o guardava, e ele vai dizer a experiência de que ele foi liberto e protegido, e Paulo se torna uma testemunha de Jesus. Paulo vai falar para o rei Agripa com tanta autoridade sobre o poder de Jesus, que Agripa fala, Paulo, você quase me convenceu a me tornar um cristão. Por quê? Porque esse batismo, essa presença, ela nos torna dinâmico. É algo que destrói as forças malignas. Em Lucas capítulo 10, verso 19, eu tenho aqui o texto que diz... Quando Jesus fala sobre a importância de ter um nome escrito no livro da vida, os discípulos estão repreendendo, os discípulos no capítulo de Lucas, o capítulo 10, ele vai dizer que os discípulos estão extraordinariamente cheios de alegria. Olha o verso 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, pelo nome do Senhor até os demônios se sujeitam. Eles estão falando do nome. O batismo do Espírito Santo vai te dar autoridade para falar em nome de Jesus. E ele fala, olha, o batismo do Espírito Santo é super importante. Mas ele deixa alerta, mas não se esqueçam de manter o vosso nome no livro da vida. Porque não tem como andar com um se não andar com o outro. Se você não andar com a vida adorando ao Senhor, você não tem essa presença. Ele te torna uma dinamite, ele te torna alguém explodindo na presença de Deus. Olha que coisa tremenda a experiência de Pedro. Pedro, quando foi preso e está dormindo para ser oferecido por Herodes como sacrifício, a Bíblia vai dizer que ele sai, ele é liberado por um anjo de uma forma extraordinária. Você vai viver experiência extraordinária se você viver o batismo no Espírito Santo. Deixa eu correr porque o tempo não para. Eu falei que eu ia explicar o que não é o batismo, ok? Bom, promessa do Pai, revestimento, é obra exclusiva de Jesus. Sim, porque é obra exclusiva de Jesus. Vai dizer a palavra exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vesdes e ouvis. Pedro está falando, olha, o que vocês estão vivendo é promessa de Deus, é obra exclusiva dele. Não dá para terceirizar isso. Isso não tem como você terceirizar. Você precisa viver. Olha, cara, lembra que eu contei da minha conversão? Eu tenho muito testemunho. Eu podia passar aqui dando histórias que eu vivi com o batismo no Espírito Santo. O que é essa explosão de presença de Deus trouxe na minha vida foi magnífico. Eu lembro que eu estava num quartel. Eu tinha acabado de me encontrar com Jesus. Aos 19 anos eu estava servindo o quartel. É verdade. Eu era um milico, aquele azeitona verde oliva. E numa das experiências nossa, estava com o soldado Bertoli, também crente, o outro irmão que eu tinha, Milton Gomes, que era o Milton, amigo muito abençoado, que é soldado crente até hoje em Osasco. E olha aqui, a gente passamos o dia inteiro num acampamento, para lá para o interior de Sorocaba, fazendo exercício, correndo aquela coisa, e quando chegou a tarde não havíamos ainda almoçado. Estávamos fazendo um teste de sobrevivência. Olha que coisa! Eu era recém-convertido, batizado no Espírito Santo, batizado nas águas. E o sargento, se eu não me engano, o sargento Alves, é isso mesmo. Olha que faz tempo, hein?
Ele diz, olha, agora é o seguinte, agora vocês vão viver um teste de sobrevivência, vocês não comeram até agora, a gente vai soltar umas galinhas aí. E o batalhão inteiro lá ouvindo isso. E ele falando ali com aquele megafone. E vocês vão ter que se reunir em grupos, em pelotões, vão ter que pegar a galinha, depenar, quebrar o pescoço dela, tirar o sangue. Vocês vão arrancar as vísceras da galinha e vão temperar e vão comer. E não tem água. A água vocês bebem o sangue, porque o sangue da galinha vai dar a vocês energia. Treinamento. Se isso era lícito ou não, não sei, mas estava lá, era tarefa. E todo mundo morrendo de frio, de fome, ouvindo aquela instrução macabra de como matar uma galinha e usar ali o fuzil, né? A própria baioneta e aquelas instruções. E eu estava ali, queridos, magricelo, 52 quilos, o capacete deixava eu mais ou menos assim. E aí, de repente, quando eu vejo os irmãos em polvorosa e medo, porque não sabe o que fazer, cara. O sargento, tava tenente, tava capitão, tava todo mundo ali. Soldado, irmão, soldado vivo é soldado que obedece. É isso aí. Eu tô lá, nascido de novo, cheio da presença de Deus, morrendo de fome, vendo aquela história macabra de matar a galinha, beber o sangue e depois arrancar as vísceras para temperar. Não. Eu falei, sargento, lembra até hoje? Permissão para falar. Posição de sentido, né? Fiz assim, posição de sentido. E aí eu, em posição de sentido, você fica em pé e falei, lembra até hoje? Soldado 948 Lima, pelotão de apoio, primeira companhia, pedindo permissão para falar. E aí ele fala, soldado, permissão concedida. Falei, soldado, sargento, nós somos servos de Deus. E nenhum dos cristãos que está aqui, já chamei para o meu nome, já chamei ajuda. E nós, e nenhum dos cristãos que estão aqui, podem beber desse sangue. O único sangue que nós, servos de Deus, bebemos é o sangue de Jesus Cristo. O Senhor pode fazer o que quiser conosco, mas esse sangue de galinha nós não bebemos. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. E esse é o único sangue, sargento, que a gente se rende. Uau! Se o Gustavo tivesse lá, ele ia falar assim, My Jesus! Queridos, deixa eu dizer para você, essa autoridade de se posicionar quando você não tem jeito para mais nada, essa autoridade de falar mesmo morrendo de medo, essa autoridade de se posicionar, ela vem do batismo no Espírito Santo. Estou terminando para dizer o seguinte, sabe o que aconteceu? O sargento ouviu, conversou entre eles, até porque estava fora da regra, não podia forçar você. Naquela época até que podia, tá? Tinha muita coisa que hoje não pode. Aí o sargento dispensou todo mundo. As pessoas foram fazer o exercício e ele me chamou. Chamou os outros cristãos que se posicionaram. E ele falou, me explica esse negócio do sangue de Jesus. Entramos na tenda, né, do acampamento, conversamos. E aí, queridos, olha que legal, nós começamos a falar de Jesus. E o sargento gostou da história, isso no acampamento. E ele fala, senta aí. Falou, vocês estão com fome, então? Então tá bom, estou gostando dessa história. E tinha um amigo nosso que cantava. Lembra daquele hino, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na... Era um sucesso na época. E as águas... ela não submergirão, coisa assim. Eu sei, eu sou muito bom como cantor, né? Não temas, siga adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vá. E tinha um cantor no nosso meio que começou, falou, olha, ele falou, como que é essa questão de adoração? E a gente começou a cantar esse hino. Camaradas, queridos, a presença do Espírito Santo se fez naquele acampamento, naquela barraca, junto com Bertoli, junto com Milton Gomes, junto com outros dois irmãos.
E o Senhor tocou na vida do Alves, sargento. Nós almoçamos. Sabe que nós almoçamos? Comida de oficiais. Fomos liberados. Sexta-feira. Segunda-feira o encontro, andando, todo mundo no quartel de novo. Tinha acabado o acampamento, acabado a história. Eu tinha vindo para casa, contei na igreja, todo mundo ficou feliz. Segunda-feira, estou passando perto do oficial, encontro o sargento Alves, presto continência. Bom dia, sargento. Ele diz, bom dia, soldado Lima. Paz do Senhor. Eu, opa, o que é isso? Falou, Lima, deixa eu te contar. Sábado depois daquele acampamento, fiquei impressionado com o que ouvi de vocês. Eu estava indo para casa, e em casa tem uma igreja evangélica, nunca tinha entrado numa igreja, mas aquela música, segura na mão de Deus e vai, e eu estou passando uma crise terrível, Lima. Ouvindo aquilo que vocês falaram, ouvindo aquela história, sabe o que eu fiz? Eu entrei na igreja, eles me receberam, eu entreguei a minha vida no sábado à noite mesmo, domingo eu estava na igreja, hoje eu venho dizer para você que eu aceitei a Jesus e eu sou servo de Deus, então a paz do Senhor, uau! O batismo do Espírito Santo dá ousadia para você fazer coisas que você não faria no teu normal. O Alves se converteu, ele levou muitos oficiais para Jesus, ele levou gente para o Evangelho. Deixa eu encerrar dizendo para você, o batismo do Espírito Santo não é um modismo, não é restrito ao passado, não é uma confirmação da sua conversão, não tem nada a ver. Ele é seguido após a conversão, ele não é indefinido, sim, ele é muito bem definido, é para aqueles que andam, adoram e glorificam o nome do Senhor Jesus. O que não é o batismo do Espírito Santo, ele não é uma modinha, a modinha do dente de ouro, a modinha da unção do riso, ele não é uma moda. O batismo do Espírito Santo vai fazer 4 coisas para você, e eu estou terminando. Ele vai potencializar você. Lembra da história do sargento Alves? Você vai tomar coragem de fazer coisas que você não faria. Busque o batismo do Espírito Santo. Ele vai tirar você do comum para o incomum. Cara, super power. Você vai entender que o batismo do Espírito Santo vai te tornar uma pessoa incomum. Ele vai tirar você do ordinário para o extraordinário e do natural para o supernatural. Em Atos 4:31, a Bíblia vai dizer que tendo eles orado, quem? A igreja, moveu-se o lugar que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Em Atos 4, a igreja havia entendido que se a gente quiser fazer barulho, não é gritando, não é batendo na parede, não é indo para o Facebook, não é brigando por política. Se quer fazer barulho, faça barulho cheio do Espírito Santo, orando, batizando as pessoas, repreendendo os demônios, curando, falando de vida. Quer fazer barulho? Seja cheio do Espírito Santo. E olha, eles oraram. Porque o batismo é resultado de oração, tem que ter oração. Não é ficar respondendo, repetindo glória, 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 glória. Você vai morder a língua, mas não vai falar na língua dos anjos. E a Bíblia diz que eles oraram e moveu-se o lugar. Houve um tremor, porque quando há a presença do Espírito Santo, há um tremor, algo tão delicioso, tão potencial, tão glorioso. Desculpa, já passei o meu tempo, já deu 40 minutos aqui, mas eu não posso deixar de dizer para você, o que a gente tem que buscar? É uma geração power, é uma geração que vai além, é uma geração que vai ter a autoridade de entrar em cadeias, em celas. Sim, esse Espírito Santo vai fazer com que você traga drogados para a casa do Senhor, fale com a autoridade de Jesus. Esse Espírito Santo vai fazer com que você pregue uma palavra autêntica. Esse batismo do Espírito Santo vai te dar autoridade. E você vai viver experiência que você nunca viveu antes. Busque o batismo do Espírito Santo. Sai dessa vidinha de dia ou azar. Mas eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto muito. Não, deixa o dínamo de Deus
Deixa essa dinamite, deixa esse efeito dinâmico entrar na sua vida. O Salmo 102 vai dizer assim: do fervor, o ócio e a letargia dão lugar ao fervor e ao desejo de servir com alegria. É isso que ele vai fazer você uma testemunha viva, vai fazer você ter uma mente renovada. O batismo no Espírito Santo vai te transformar coração e mente. Encerro dizendo aqui: a minha vida depois do batismo do Espírito Santo foi transformacional, transformada pelo poder e graça de Deus. Olha, você nunca será o mesmo se você for batizado no Espírito Santo. Busca em casa, busca no carro dirigindo. Depois, se for batizado, para o carro, porque o negócio é extraordinário. Junto em grupo de oração, junto em família, vá buscando. O batismo do Espírito Santo vai despertar dons em você. Vai despertar. A gente precisa de uma igreja que busque o batismo do Espírito Santo. Graças a Deus temos orientação. Mas eu vou dizer, tem muita gente buscando aprovação, buscando ser visto, ser reconhecido, buscando ser cabeça, achando que cauda é problema, querendo liderança em todas as situações, querendo estar dono das coisas. Mas busca aquilo que ninguém vê, busca a graça de Deus, buscai o reino dos céus, buscai o batismo do Espírito Santo, buscai essa presença gloriosa e as demais coisas. Ei, termino dizendo as demais coisas. 2020 virão para a tua vida, virá graça, virá sabedoria, virá conhecimento, virá orientação, virá experiências enormes de Deus. Mas buscai o poder que vem do alto e as coisas vão mover de lugar. Ei, Deus abençoe. Um beijo no coração e que essa explosão que eu vivi há 37 anos e me move até hoje seja vivida por você, porque o dia que você experimentar o que eu experimentei, você vai se tornar um invencível. Ninguém segura a tua chamada. Ele vai dinamizar você. A gente tinha uma pilha chamada Evered, né? Que era uma pilha que a gente chamava Evered, que era uma pilha super power. E tinha propaganda de um ursinho batendo assim, depois que trocava a pilha ele ficava meio doido, batendo super rápido por mais tempo. É sobre isso que eu quero falar. Deus tornar a sua chamada mais impactante. O Espírito Santo vai fazer você uma pessoa mais impactante. Ei, já fui longe demais. Deus abençoe. EBD, Barueri, Deus abençoe vocês. Amo vocês. God bless you. See you. Be full of Holy Ghost. Amém. Amém. Glória a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Pastor Nelson, que Deus abençoe a sua vida, continue lhe dando essa capacidade de transmitir, de falar, essa didática tão simples e tão agradável de falar com todos nós. Que o seu ministério seja abundante na presença do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus, glórias a Deus. Eu peço mais uma vez, não fique só com você, compartilhe, transmita, retransmita esta aula para todas as pessoas, para o maior número possível de pessoas que você possa. E deixe ali o seu like nas nossas páginas, faça o seu comentário, enfim, interaja conosco e para nós é muito bom, muito importante que você assim o faça. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta aula, agradecendo a Deus pela vida e por tudo que Ele tem nos proporcionado ao longo deste dia. Amém? Pai de amor e bondade, nós te damos graças pelo dom da vida, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Te damos graças a Deus por esta aula, pela vida do teu filho, pastor Nelson, ó Senhor. Abençoe o teu servo, abençoe teu filho em tudo que ele faça, ó Pai. Ó Pai de amor e bondade, que esta aula e esta palavra, Senhor, chegue ao maior número possível de pessoas e que ela encontre guarida aos corações, ó Senhor.
Abençoa o pastor da tua igreja, pastor Paulo Silas Reis. Dê ao teu filho graça, sabedoria e unção da tua parte na condução deste trabalho, ó Senhor. Aos alunos e professores da EBD, ó Pai, que também a tua bênção seja derramada sobre a vida deles, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos, pois o fazemos no nome de Jesus, o teu filho. Amém. Amém, queridos. Agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua presença e já os convidamos para os trabalhos da Assembleia de Deus Renovação. Nós temos os nossos cultos presenciais aos domingos, às 10 e às 18 horas, e todos os nossos trabalhos online ao longo da semana. Amém? Compartilhe a nossa agenda, os nossos trabalhos, pois eu sei que você estará sendo abençoado e abençoando a muitas outras pessoas. Amém? No domingo que vem nós temos a terceira lição e eu quero contar com a sua audiência para todos nós. Obrigado ao pastor Paulo Silas, obrigado aos professores, a toda a liderança da Escola Bíblica Dominical da ADR. Essa é a sua Assembleia de Deus Renovação, a ADR na visão 2020. Tenhamos todos uma boa semana na paz do Senhor. Amém.